Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem. Obrigado mais uma vez por estar me recebendo dentro do seu lar através de mais um episódio do nosso projeto Estudos Bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Dando continuidade então ao livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 29, onde vai mostrar onde Jacó chega ao poço de Harã, a terra a qual veio a geração da sua família, os seus pais, sua parentela. E a palavra de Deus diz assim: Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhe disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Então vemos que Jacó, ele chega ao lugar prometido por Deus, onde ele encontraria segurança, porque o irmão de Jacó, Esaú, estava furioso, lembram? Estava irado, prometendo inclusive matar o seu irmão Jacó, por ele ter roubado o direito à primogenitura e também a bênção do seu pai Isaac. Então, Jacó chega então a esse lugar e vai ter um encontro com Raquel, então. Aí no verso 9, a Bíblia continua falando assim: Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei, por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê, do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, Jacó achegou-se à terra de Harã, aonde os seus pais, seus avós, Abraão, viveram. E ele, então, na casa de Labão, foi muito bem acolhido. Labão o acolheu muito bem, né? E Jacó tinha a certeza de que Raquel era a mulher a qual Deus tinha orientado a ele que seria a sua esposa. E Labão, vendo que Jacó estava na sua casa, estava servindo a ele, fez-lhe uma pergunta: qual seriam os teus salários por estar me servindo? De graça que você não vai estar me servindo. E Jacó então logo
apresenta uma proposta e diz assim para Labão: eu gostaria que a sua filha Raquel fosse a minha esposa, e por isso te servirei por 7 anos. E foi assim então que aconteceu. Aqui a Bíblia diz que os tempos passaram rápidos, foram poucos dias olhando aos olhos de Jacó, por tanto que ele amava Raquel. No verso 21 a Bíblia continua falando: e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Então aqui agora Jacó estava reivindicando Raquel como sua esposa após passar 7 anos servindo a Labão. E aconteceu à tarde que tomou Leia sua filha e trouxe-lhe, e entrou a ela. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Então veja agora, Jacó, que era antes enganador, que antes tinha enganado seu irmão Esaú, pela primogenitura e pela bênção de seu pai Isaque, agora estava sofrendo na pele ser enganado. Labão agora tinha de uma certa forma enganado Jacó, porque ao invés de conceber a sua filha Raquel, Labão então, ao escuro, ao anoitecer, faz introduzir Leia, sua filha mais velha, na tenda, para ter com Jacó então uma noite, para ficar com Jacó e para ser sua esposa. No dia seguinte, Jacó acorda e vai tirar satisfação de Labão e pergunta a Labão: mas nós não combinamos que eu servi 7 anos por Raquel? Por que me enganastes? E aí Labão responde: aqui na minha terra, a menor, a segunda filha, enfim, não pode se deitar ou ter antes um varão, um homem, antes da primogênita, né? E aí então assim foi. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então após ele cumprir, ficar com Leia, Labão então entrega também Raquel, mas sendo que Labão pediu para que Jacó servisse por mais 7 anos ao Senhor, a Labão. E Labão deu a sua serva Bila por serva Raquel, sua filha, e entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então aqui Deus concede a Leia a condição de ser mãe, de ter filhos, e a Raquel, a mulher que tanto Jacó esperava e buscava ter com ela, era estéril, não podia ter filhos. Olha só o destino. Sua mãe, Rebeca, também não podia ter filhos. Era estéril também. A Bíblia conta que Isaac teve muitos outros filhos. Somente depois Rebeca pôde ter filhos. Sara era estéril também. Quando Abraão, seu avô de Jacó, também não podia ter filhos com Sara. Então percebam gerações com problemas de fertilidade. Sara com Abraão, Rebeca com Isaac e agora Raquel com José. Então, de certa forma, o inimigo estava tentando destruir um projeto, um propósito de Deus sobre a vida desta geração. O inimigo fez de tudo para que a geração de Abraão, ao qual Deus tinha prometido que seria pai de multidões e que não poderia contar a areia da terra, da praia, as estrelas do céu. Mas nós vamos ver agora no decorrer da história como que se vai dar então os 12 filhos de Jacó. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então Leia, como tinha se aborrecido porque Jacó não amava, mas Deus então concedeu a ela o poder de ter filhos. Jacó então teve um filho com Leia chamado Ruben.
Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, chamou o seu nome Simeão. Então, Deus deu o segundo filho de Jacó com Léia, Simeão. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. Terceiro filho chamado Levi. Então percebam que ela queria dar filhos a Jacó para que ele pudesse então ser seu marido. Mas Jacó não a amava, amava Raquel. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então teve 4 filhos com Léia: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de seu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Concebeu Bila e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Então aqui Dan era o filho da serva de Raquel. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou o seu nome Naphtali. Naphtali foi o segundo filho de Jacó com a serva de Raquel, Bila. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, agora serva de Léia, também deitou com Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Então aqui o filho que Léia foi gerada por Zilpa, sua serva, chamou-se Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. Aser, segundo filho de Jacó, com a serva de Léia, Zilpa. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandragoras do campo, e trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me das mandragoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido. Tomarás também as mandragoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandragoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Léia e concebeu e teve um 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. Então Léia volta a ter um filho com Jacó, chamado Isacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o nome Zebulon. Queridos, então aqui vemos que Léia então teve mais 2 filhos, no total são 6 filhos de Léia, e ainda mais uma filha chamada Dina. Depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Então Diná, mais uma filha de Léia. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Então aqui agora é chegado o tempo do filho legítimo de Jacó com Raquel, a mulher a qual ele amava. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixar-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais eu tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então, aqui agora, estamos vendo as 12 tribos, os 12 filhos que Jacó então teve, mas com muitas mulheres, uma confusão, e por ter passado tanto tempo na casa de Labão, acabou sofrendo com toda esse problemas de ter filhos e mulheres, com diversas mulheres, o qual já era um projeto de Deus. Deus usa também
Muitas vezes, pessoas totalmente fora de um propósito, para gerar um propósito que Ele quer estabelecer aqui nessa terra. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para se aproximar de nós, que não vão permanecer em nós, ou não vão permanecer no projeto que Deus tem em nossas vidas. Mas através destas vidas, Deus nos traz uma mensagem, nos traz algo para que nós venhamos a entender e compreender os seus projetos sobre as nossas vidas. Aqui existia um projeto de Deus para a geração messiânica, ou seja, para que a vinda de Jesus pudesse se confirmar. Era necessário que isso tudo acontecesse, essas 12 tribos, depois nós vamos ver um pouco mais as 12 tribos que vão acontecer. E aí então a história aqui conta ainda que Labão faz um novo pacto com Jacó. Então ele disse: Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão, vendo que estava prosperando, porque Jacó estava junto com ele por tantos anos, Por tantos anos ele ficou ali. A Bíblia conta aqui que são mais de 20 anos, 14 aqui, por causa das mulheres, depois mais 4 anos ainda servindo a Labão. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então ele disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te bem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então aqui Jacó quer sair, ele quer ir embora, ele quer ter o seu espaço, Quer conquistar as suas coisas. E aí ele fala com Labão que ele quer ir embora, quer ir voltar para a casa do seu pai, Isaque. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vires e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: eis que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleiro e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Então Jacó teve uma estratégia orientada por Deus, para que ele pudesse ainda permanecer com Labão, cuidando do seu gado, das suas cabras. Mas ele então disse, e de certa forma colocou uma regra de que alguns rebanhos ficariam com Labão e outros ficariam com Jacó, e ele foi cuidando desses rebanhos, e dos mais fortes ele foi separando, e a Bíblia conta que então ele usou madeiras, varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheira. Ele descascou para que ficasse com aparências de riscas brancas, e o rebanho, ao ficar tendo e concebendo na frente dessas varas, eles davam crias pintadas também. Então foi uma estratégia que Deus usou para separar então um rebanho forte, um rebanho produtivo, rebanhos de camelos e jumentos com poder, com muita força, e deixando para Labão apenas o rebanho fraco, enfraquecido. Então era uma estratégia para que então
Jacó pudesse ter o salário pago, né? O pacto então que foi feito tinha que se cumprir e Labão teria que entregar estas melhores partes do seu gado, enfim, dos seus animais. Então nós vemos que Jacó então teve realmente 2 esposas e 2 concubinas, as quais, com exceção de uma, ele não quis, né? Então sendo obrigado a aceitar todas elas. Dessas mulheres lhe nasceram então os 12 filhos, né? As 12 tribos. De Lia nasceu Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. De Raquel, José e Benjamim. De Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. De Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Essa família polígama, desacreditada por muitos fatos vergonhosos, foi aceita por Deus, de modo geral, para dar início às 12 tribos, que passaram a ser então a nação messiânica escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Então, isso mostra mais do que nunca que Deus usa os seres humanos, assim como são, para servir os seus propósitos. Então, independente de mim e de você, Deus pode nos usar, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos erros, Deus nos usa e pode nos usar. Por assim então dizer, Deus faz o melhor que pode com o material humano que Ele tem à disposição. Amém? Muito bem, queridos. Vemos então que até aqui Jacó então tem sido abençoado por Deus, assim como lhe tinha sido imputado a bênção do seu pai Isaque. Deus concebe a Jacó uma família muito grande, por mais erros que essa família tem. Jacó sofre na pele o engano de ser enganado por Labão, mas de certa forma no final ele ainda conquista grande quantidade de gado, né? Aprende uma lição muito importante, e a Bíblia vai contar então agora, depois, um pouco mais da história de Jacó, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Amém? Querido, se você está gostando desse nosso conteúdo, da forma como nós temos trazido a palavra de Deus, de uma forma simples, próxima, ativa, eu quero te convidar a deixar o seu like, deixar a sua curtida, né? Compartilhar este vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus irmãos da sua igreja, para que a palavra de Jesus possa chegar a todos os lares que Deus quer que ela chegue. Amém? Deixe seu comentário também para que nós possamos aprender juntamente com você. Que o seu feedback possa ser construtivo, para que possamos melhorar e possamos alcançar o propósito de Deus através deste projeto de estudos bíblicos. Amém? Então, deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa estar recebendo esses novos episódios assim que nós estivermos lançando eles. A nossa caminhada é longa, é um projeto de muitos dias. Estamos passando da metade do livro de Gênesis. Creio que você vai nos acompanhar até o fim desse projeto. Amém? Quero orar por você. Coloque a sua mão à altura do teu coração e feche os teus olhos para que eu possa orar por você em nome de Jesus. Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, eu entro, Deus, na tua santa e preciosa presença, declarando agora, Deus, o amor poderoso do Senhor sobre cada um que está nos assistindo. Pai, eu te peço que a tua unção sobrenatural possa visitar cada vida que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa agora sondar os corações, possa trazer a reflexão se estamos, Deus, buscando cumprir, Senhor, os teus propósitos. Se estamos, Deus, verdadeiramente, Deus, buscando primeiramente o teu reino e a tua justiça, para que depois as demais coisas nos sejam acrescentadas. Se o Senhor possa, Deus, enxergar algo, Pai, que ainda esteja contrário, Deus, à tua vontade, eu te peço, venha nos revelar, Pai. Revela a mim e a cada um que está nos assistindo aquilo que tu queres, Deus, que nós venhamos a mudar e transformar em nossas vidas. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas, nossos erros, por muitas vezes ter desacreditado, Deus, da palavra do Senhor. Termos não confiado, Deus, nos irmãos que chegaram até nós para nos trazer a palavra da salvação. Que o Senhor Jesus possa nos tocar no mais íntimo de nossos corações, trazendo a revelação de tudo aquilo que tu queres fazer se cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que assim seja, que se cumpra, Deus, os teus propósitos,
Que se cumpra, Deus, os teus projetos sobre cada um de nós. E que assim como Jacó, por mais falho que ele tenha sido, o Senhor tenha usado a ele, a vida de Jacó, para que o teu projeto se cumpra. Assim eu te peço, usa-nos, Senhor, apesar de nós mesmos, para fazer cumprir os teus projetos, os teus planos, que são perfeitos sobre cada um de nós. Que assim o Senhor venha, Deus, a nos levantar a lugares altos, a levar o teu povo a cada dia caminhar em direção ao teu encontro. Que nós venhamos a buscar-te todos os dias das nossas vidas, de uma maneira cada dia mais, com expectativa cada dia maior, em nome de Jesus. Que assim seja e que se cumpra todos os teus sonhos, em nome de Jesus. Eu oro para que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus, que tu venhas a sonhar os sonhos, os projetos de Deus sobre a tua vida. Eu te peço agora que tu repitas uma oração após mim. Senhor Jesus, eu te peço, entra na minha casa, entra na minha vida, abala as minhas estruturas, faça morada dentro do meu coração. Eu hoje aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. Assim eu oro, com toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração, somente a Ti, Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém e amém, queridos. Declara aí que você é mais que vencedor e que Deus vai cumprir o projeto que Ele já iniciou na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Toma posse. Deus te abençoe. Graça e paz. E vamos lá, vamos compartilhar esse conteúdo. Vamos fazer chegar a milhares de pessoas. Eu creio que isso é só o início desta caminhada que Deus tem nos colocado. Amém? Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.